Alimentos transgênicos. O que é isso? O nome é complicado. Será que faz mal à saúde? Quais as informações que você tem que ter sobre esse assunto? Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Você já ouviu falar de alimentos transgênicos? Quando se trata desse assunto, muita gente fica na dúvida se eles fazem bem ou mal à nossa saúde. De acordo com a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, uma organização que reúne cientistas prestigiados, os alimentos transgênicos não fazem mal à saúde do homem e dos animais. Os pesquisadores revisaram 900 estudos sobre os alimentos transgênicos e não encontraram riscos em relação aos não transgênicos. Você sabe o que é um alimento transgênico? Alimento transgênico são aqueles alimentos que são geneticamente modificados. Eu acredito que sejam os alimentos que são modificados geneticamente de alguma maneira. Transformado. Ele tem uma mudança na formação dele, no plantio e tudo mais, e no consumo final também. Que é modificado geneticamente. E você percebeu alguma diferença no gosto desses alimentos? Olha, sinceramente não, até porque como a maior parte da produção já é transgênica hoje em dia, a gente não consegue ter essa diferença, né? Sim, principalmente no milho. O milho, quando ele está verde, ele tem um gosto mais aguado. Eu acho ele é mais, a coloração dele é diferente também. Eu acho que não. Não, nenhuma. Soja eu uso muito pouco. E o milho só como fubá e realmente não notei nada, filha. No programa Ponto de Equilíbrio de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre o que são os alimentos transgênicos. Você não pode perder. Adriana Brondani é doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É diretora executiva e porta-voz do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Foi professora e é orientadora de pós-graduação em Diagnóstico Genético Molecular da Universidade Luterana do Brasil e de Medicina e Ciências da Saúde na PUC do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que recebemos Adriana Brondani. Ela é mestre e doutora em Ciências Biológicas. Doutora, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade, uma honra estar aqui com o doutor para conversar sobre esse assunto, não é? Sobre transgênicos. Então, é um tema polêmico, né? Eu acho que, falando aqui como leigo no assunto, ele é pouco divulgado, acho que existe um certo preconceito, muitas correntes assim opostas, a favor, contra. Eu queria que a senhora desse uma explanação geral. Começando pelo começo, o que vem a ser o transgênico? Certo, acho que quando a gente fala dessa questão do preconceito, de como as pessoas percebem, isso vem junto com o transgênico, porque quando nós falamos de transgênico, nós falamos de algo novo, não é? Na realidade, a gente tem um grande desafio de produção de alimentos no mundo e foi assim que os transgênicos foram para a mesa. Porque transgênico, ao pé da letra, vamos dizer isso, ele quer dizer um alimento que recebeu um gene de um outro organismo. Isso é considerado um transgênico. Naturalmente, nós mexemos com os genes das plantas porque nós queremos produzir alimentos, queremos que eles possam ser cultivados e isso não é uma tarefa fácil. Só que às vezes nós não encontramos dentro da mesma espécie aquela característica que é importante no campo, que é importante para o controle de doenças, que o produtor precisa manejar, para a característica de uma planta, para que a gente possa ter um alimento no final das contas. Quando essa característica não é encontrada na mesma espécie, que nós conseguiríamos aí fazendo cruzamentos entre as plantas, nós precisamos buscar estes genes em outros organismos e fazer a introdução. E aí que começa toda essa questão, não é, de percepção que é negativa, de será que é perigoso, o que eu estou ingerindo, de onde vem esse gene, essas questões que são muito naturais. Todos nós temos que ter uma preocupação. Tudo que é novo causa, né? Causa essa percepção realmente. E a grande preocupação é o quanto estes alimentos são seguros. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa trabalhar muito desmistificando, abrindo para as pessoas o máximo possível a informação que é técnica e o conhecimento em relação
relação a como se aprova um produto transgênico no Brasil, no mundo, de um modo geral, como que a gente tem garantia de segurança daquele produto. Acho que esse é o ponto mais importante aqui. E quanto tempo já é feita a pesquisa a nível mundial no transgênico? É uma coisa recente, nova? Já não é mais novo, porque quando nós falamos assim, em termos de pesquisa, essa pesquisa começou há bastante tempo, na década de 50, nós começamos a fazer o trabalho de pesquisa. Agora, se nós falarmos em adoção, que é aquilo que vai para o campo, que vai para a nossa mesa, nós estamos falando em mais de 20 anos de uso. Então, há mais de 20 anos, o mundo já vem consumindo produtos que foram geneticamente modificados, transgênicos, aí, também chamados dessa forma, não é? Então, não é um produto recente. Nós consumimos também produtos por transgenia na área de saúde. Hoje nós produzimos vários medicamentos dessa forma. Mas as pessoas têm uma preocupação quando é alimento. Quando a gente fala, alimento é diferente, né? Para a saúde, a gente sabe que diante de uma necessidade de um medicamento, como uma insulina, por exemplo, para um diabético, não me interessa como que ela foi feita, eu preciso da insulina, eu quero a insulina. Agora, o alimento a gente mesmo porque não é uma opção, né? Você tem que ser tratado. O alimento, às vezes, é uma opção. Então, eu não vou comer o que é transgênico, é uma opção minha. Exatamente. Mas para o tratamento da doença, você não tem essa opção. Tem todo o direito de eu não quero comer. Agora, é importante que as pessoas saibam por que eu não vou comer. Não é? Até para que elas não se coloquem numa condição que é uma condição de estar desinformado, que eu acho que é uma condição muito, muito ruim, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade que tem muito mais acesso à informação. Hoje a gente pode perguntar, seja para quem trabalha na área, para quem não trabalha, pode fazer essas perguntas e procurar entender ao máximo. Nós vivemos hoje uma era em que a ciência foi para a mesa. Esse é um fato, não é? Então, cabe ao consumidor avaliar o que é essa ciência, o que essa ciência está fazendo e qual é o propósito. Porque, como eu mencionei aqui no início, realmente o transgênico ele vem para cumprir um detalhe, vamos dizer assim, um detalhe que é importante na agricultura e ele representa uma ferramenta técnica, não é uma ferramenta de manipulação genética que nós já vemos fazendo aí desde a época que o homem começou a domesticar as plantas. Há milhares de anos nós começamos a domesticação de plantas para ter a agricultura que nós temos hoje. Então, aquele homem primitivo sai das cavernas, começa a domesticar, começa a selecionar características, ele está fazendo cruzamentos entre as plantas também, mexeu com a genética, mexeu bastante. Graças a isso, a gente tem os alimentos que nós temos hoje. Quando eu levo para a transgenia, eu estou levando uma característica que eu não consegui nesse processo de domesticação. Então, é realmente para levar um benefício para o produtor. E isso que deixa o consumidor de casa, por exemplo, urbano, muito mais distante dessa realidade. Afinal de contas, o que eu ganho com isso? Essa é a pergunta natural. Se já existiu outro, né? Se eu já tinha um outro pronto, porque vou... Vamos pegar um exemplo prático, doutora. Aqui no Brasil. O que o Brasil planta de transgênicos, não é? Então, o que o Brasil já aprovou e está no mercado aí que nós conhecemos? Soja, milho e algodão. É isso que temos de transgênico no campo, aprovado no mercado. E qual foi o que instou a se começar por esses itens? O que instou, por exemplo, o que a gente introduziu nessas plantas foram o que a gente chama de ganhos agronômicos, não é? Eles têm ali tolerância a um herbicida, que significa que aquele herbicida eu não poderia usar no campo. Herbicida o produtor usa para matar a planta daninha, então é muito importante na produção agrícola. Se eu não tivesse um gene de tolerância naquela planta, como soja, como no milho, como no algodão, eu não poderia usar aquele tipo de herbicida para aquela cultura. Senão ele mataria a planta também. Mataria a planta também. Isso para ele, para o produtor, é como para o médico. O médico precisa ter vários antibióticos para tratar uma determinada infecção, por exemplo. Muitas vezes uma não funciona mais, um antibiótico não está respondendo, eu preciso ter a outra alternativa. Para o produtor não é diferente. Ele precisa ter alternativas. Então, moléculas químicas, que é o herbicida. Então, essa é uma característica. Já estava faltando, não é? Molécula, porque tem um limite aí na natureza e naquilo que se produz, basicamente. Se inseriu o gene de tolerância a herbicida. É uma característica. Ganho nesse cenário aí de manejo agrícola. Se inseriu também gene de resistência a inseto. Então, o produtor que adquire uma semente que apresenta esse gene de resistência a insetos, significa que aquela semente produz uma proteína que é inseticida, que vai matar o inseto, e ele não precisa usar tanto produto químico como inseticida.
Então, o benefício, o que ele ganhou aqui? Ganhou características que são de facilitar a agricultura. Nós, como consumidores, ganhamos com isso, no sentido de produção aumentada. Houve um ganho de produtividade, mesmo que não tenha mexido com genes de produtividade nem nada, houve um ganho de produtividade que fez com que o Brasil fosse aí, se tornasse um grande, maior exportador de soja do mundo, um grande produtor de soja. É o segundo país que mais exporta milho do mundo. E aí, olha só, o milho, soja é alimento para ração, não é para ração. E hoje nós temos o frango super acessível, então é comida direta ou indiretamente para a nossa mesa. A gente nem se dá conta disso, mas o fato é que há alguns anos atrás, consumir frango era algo bem mais raro. Era muito mais caro. Então, o que aconteceu? Mudou o cenário agrícola. A senhora falou soja, milho e... Algodão. Algodão. Esses são os produtos que estão no mercado. Tem outros produtos que foram aprovados pelo nosso sistema regulatório aí, que eu mencionei, que é importante a gente ter isso em mente, de que existe todo um processo de aprovação, desde a época que se começa a trabalhar experimentalmente, até chegar a um produto final, que no Brasil é representado por uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, onde os produtos são aprovados. Então, um produto pode ser aprovado nesse ponto de vista e não necessariamente ir para o campo porque tem que fazer semente ou porque a empresa decidiu não comercializar por N razões. Ela, sei lá, as questões comerciais da empresa muitas vezes não priorizaram o desenvolvimento desse produto e esse produto está lá, aprovado, mas ainda não foi para o mercado. Um exemplo disso, a gente tem um feijão que apresenta uma resistência a um vírus. Isso vai ser super importante para os produtores de feijão. Ele foi aprovado em 2011, mas ele ainda não foi para o mercado. Então, ninguém está comendo feijão transgênico ainda, certo? Quer dizer, ele está no processo de aprovação. Foi aprovado. Está no processo da empresa desenvolver semente para o produtor poder cultivar. Esse é um produto que a Embrapa desenvolveu. Segundo alguns pesquisadores da Embrapa, no ano que vem nós teríamos aí a disponibilidade dessas sementes. Existe alguma restrição ao consumo desse tipo de alimento? Se houver alguma restrição ao consumo, ele não pode ser aprovado, porque um dos primeiros quesitos que nós temos aí são quesitos de segurança. Eu comentei aqui essas características, que são características de ganho agronômico, por exemplo, resistência a inseto, tolerância a herbicida. De onde saem esses genes? Normalmente eles saem de proteínas do solo, de bactérias que estão no solo, de onde se retira ali um gene, então vai gerar uma proteína que já existiria no solo. Então, veja, tem uma semelhança muito grande com o produto e com o ambiente que ele se encontra. E uma preocupação muito grande, esse tipo de bactéria é muito utilizada, se pode retirar de plantas também, ou de outros organismos, como outras bactérias não presentes exatamente naquele ambiente, mas uma preocupação muito grande de testar se ele é seguro para a saúde humana, animal, para o meio ambiente. Essa testagem acontece muito antes de nós ouvirmos falar que terá um produto transgênico. Ela precisa acontecer, porque se ele é aprovado, é porque ele mostrou esse tipo de teste. Quanto tempo leva? Então, isso pode levar aí, o desenvolvimento de um produto desses leva mais de 10 anos, pode levar de 12 a 15 anos um produto, considerando suas testagens, sua pesquisa, seu desenvolvimento, e a gente não acompanha isso. Então, isso também causa no consumidor uma falta de informação no sentido de... Exato, porque parece tá que foi aí. feito assim, feito o mês passado, agora já está no mercado, você vai lá e compra. Exatamente, passa por todo esse processo e eles enquanto eu mencionava aqui que outros produtos que são produzidos aí por cruzamentos, em que não foi feito transgenia, nós não fazemos essas testagens. Então, eles são considerados muito seguros no sentido de incorporamos a exigência de todas essas testagens. O que é bastante, assim, eu diria, bastante precavido da nossa parte, né? Nós aplicamos aí realmente o princípio da precaução, no sentido de colocamos um gene que não faz parte daquela espécie e queremos entender todos os seus efeitos no organismo que recebeu, no ambiente e para quem venha consumi-los. Então, para quem interage. E aí as pessoas dizem, além disso, nós temos aí uma questão de segurança dos 20 anos de consumo. Então, isso também reforça bastante a ideia de segurança. A testagem antes de aprovar e 20 anos de segurança de consumo, que é o que nós temos desses produtos.
Nos Estados Unidos, na Europa, em que fase eles estão quanto a isso? Estão mais à frente, nós estamos bem, aí já evoluímos bastante? Os Estados Unidos é precursor, na realidade, nesse tema. Ele veio adotando um pouco antes de nós, do Brasil. Então, 2 anos antes, começou esse processo de adoção dos transgênicos. E ele é o país que mais planta, não é? O país que tem a maior adoção de transgênicos no mundo. O Brasil está em segundo lugar. Então, nós começamos, enquanto nos Estados Unidos começou em 1996, nós começamos em 1998 um cultivo de soja geneticamente modificada. E viemos desde 2009 sendo o segundo país no mundo que mais planta transgênicos. Então, hoje, eu dizer assim, eu não quero comer soja transgênica, eu vou ter dificuldade de ter isso, porque mais de 90% da nossa soja é transgênica, não é? Em termos de área plantada. Milho geneticamente modificado também, mais de 80%, cerca de 86% na última safra. O algodão um pouquinho menos, que é 73% da nossa área plantada. Então, o Brasil realmente, ele adotou essa tecnologia. Quem decide adotar é o produtor. Então, se o produtor adotou porque ele encontrou vantagens na utilização deste produto, que hoje nós costumamos dizer assim que uma semente tem alta tecnologia embutida. Porque desde os processos que antecedem a transgenia, no momento que eu falo de uma semente que tem um material genético muito valioso, porque ela é altamente produtiva, ela é adaptada a várias regiões aqui do nosso país, que é um país agrícola com tantas diferenças de solo, de características climáticas, ela agregou muito valor, ela tem muito valor no sentido de pesquisa que se investiu para se desenvolver um produto desses. Não é para ele ter não apenas transgenia, mas para ele agregar todas essas características. Então, o produtor sabe, quando ele fala de tecnologia, o produtor reconhece que uma semente, embora tenha toda essa relação com a natureza, ela passou por muitos processos tecnológicos até já resultar no produto que nós temos aí hoje. E para o consumidor, como é que ele sabe, existe alguma identificação no produto? Existe que marca a diferença, transgênico? Não pode ter diferença, eu não posso enxergar nenhuma diferença entre o produto, porque geralmente a diferença que eu vou encontrar é a característica. Como eu falei aqui, característica de resistência a inseto, característica de tolerância a herbicida, eu não vou encontrar, se eu olhar na planta, alguma diferença. No sabor também não? Não posso ter. Não posso ter porque existe uma análise de composição. E o que nós adotamos como regra, e essa regra é uma regra internacional, que é uma regra de equivalência substancial. Portanto, eu não posso ter nenhuma característica diferente de um produto convencional, a não ser aquela característica que foi introduzida. Então, não existe isso de dizer que tem mais mineral, menos mineral, não. Ou qualquer outro componente, a não ser... O efeito nutricional é o mesmo? Tem que ser o mesmo, a não ser que eu esteja falando da minha segunda geração de produtos transgênicos que estão aí por vir no mercado, que são aqueles em que eu estou agregando valor nutricional. Seria um produto que tem mais vitamina, como, por exemplo, mais vitamina beta-caroteno, então é um arroz dourado que está sendo trabalhado aí no mundo, é uma tendência. Uma soja que apresenta mais um óleo que é importante para a nossa saúde. Essas são características da nossa segunda geração de produtos transgênicos, que são os ganhos nutricionais. Isso é bastante interessante para o consumidor, porque o consumidor vai se identificar mais com esse produto. Mas nós temos esses produtos ainda em fase de pesquisa, desenvolvimento e testes. Mas na embalagem, o consumidor ele é capaz de diferenciar se é transgênico ou não? Existe aí uma questão da rotulagem, não é? Que o Brasil segue uma rotulagem que é de um decreto de 2003, onde nós precisamos informar se o produto é derivado de um produto transgênico. Então, existe essa questão da rotulagem, é um triângulo amarelo com um símbolo com o T, e a ideia aqui é informar para o consumidor que aquele produto é um produto transgênico. E o Brasil adotou esse sistema de rotulagem, ele, embora tenha uma advertência que gera, eu diria, que aumenta essa questão de percepção negativa, é o que o Brasil adotou, não é? O Brasil adota esse sistema. Outros países não adotam exatamente esse sistema, adotam simplesmente um texto, e aqui no Brasil nós estamos adotando este símbolo, então. Então, o consumidor
pode sim saber, ele se informa em relação a esses produtos pela rotulagem. E o tempo de cultivo altera alguma coisa ou não? Existem produtos, eu mencionei produtos que estão no campo, mas existe produto que foi aprovado há pouco tempo. Ano passado, por exemplo, foi aprovado um eucalipto geneticamente modificado, que tem como alteração um aumento de produtividade. Ele cresce mais rápido do que um eucalipto convencional. Então, esse é um exemplo de tempo de cultivo reduzido, não é no caso. Ele tem aí um ganho de 20% a 30% em termos de velocidade de crescimento. Mas, normalmente, não existe alteração em termos de tempo, porque essa característica não foi colocada. Essa alteração nós podemos observar pelo próprio material genético daquela planta em si, porque, obviamente, um material que ganha um gene, que passa por todo esse processo, ele é um material que geneticamente é muito bom. Né? Já se faz uma seleção dos melhores para se receber essa característica. Então, comparado com outras espécies aí mais nativas, nós poderíamos dizer que ele pode ter tido alguns ganhos, mas isso é um fator indireto até o momento, embora se trabalhe para uma linha de ganho de produtividade, que seria aí, faz parte desse nosso pacote de segunda geração de plantas transgênicas. A senhora mencionou os produtos medicinais. Quais os mais populares no dia a dia das pessoas? A insulina é o mais, eu diria assim, o grande marco, e na realidade a maioria das pessoas não sabem que o primeiro produto derivado de um transgênico do mundo é a insulina. Então, uma bactéria recebeu aí um gene da insulina humana e a gente pode produzir em laboratório grandes quantidades de insulina. Desde 1982 foi produzido este produto e ele, vamos dizer assim, ele contribui muito com a medicina no sentido de... Sem nenhum tipo de rejeição, nada? Nada, que nós encontrávamos em outros modelos. Existem também outros produtos que a gente consome, não é? Que aí não são da área de medicina. Na área de medicina, obviamente, tem vacinas que são produzidas dessa forma, tem medicamentos não tão comuns, mas que a gente utiliza também, por exemplo, nos tratamentos de fertilidade, vários desses hormônios que as mulheres utilizam para esses tratamentos de ovulação, induzindo ovulação, eles são produzidos a partir de bactérias que foram geneticamente modificadas. Então, a gente consegue, com isso, produzir muito mais um produto de finalidade terapêutica de uma forma muito mais eficiente, com uma rapidez muito maior, não é? E uma pureza muito grande. Então, é nesse sentido. Aí tem fator 8, vários produtos que nós utilizamos aí, além das vacinas, como eu mencionei. Na área alimentar, vários micro-organismos foram geneticamente modificados e hoje a gente tem aspartame, por exemplo, um adoçante. Produzido a partir de um micro-organismo geneticamente modificado. Então, veja a diferença. Ele não é um produto transgênico que eu estou consumindo diretamente, não é? Porque, como a soja, ela carrega o gene modificado. Aqui eu tenho um micro-organismo que recebeu um gene para a produção do aspartame, por exemplo. Aí eu vou extrair o aspartame e vou utilizar o aspartame. Então, o meu refrigerante que contém aspartame, ele não recebeu rotulagem. Ali eu não contenho um produto transgênico, por exemplo. Aí não vem essa identificação. Não vem essa identificação. Então, a gente vem vivendo no nosso dia a dia muitos produtos que estão aí, não é? Eles são produzidos utilizando essas ferramentas, que são ferramentas aí de biologia molecular, de biotecnologia, são ferramentas que os laboratórios tornaram possíveis, não é, de serem construídas e incorporadas na nossa vida. Na Europa, pelo menos o que eu acompanho, parece que existe assim uma tendência, uma rejeição um pouco mais forte ao transgênico. Pelo que tudo a senhora falou até agora, não existiria motivo para essa rejeição, a não ser a falta de informação. Mas por que cresce essa rejeição? Ela é só atrelada à falta de informação mesmo ou existe alguma outra coisa, algum outro interesse? Se a gente fala de Europa, né, nós já falamos aí de a União Europeia como um todo. Ela não é um grande produtor de alimentos, ela é um importador de alimentos. Alguns países dentro da União Europeia cultivam transgênicos, mas eles são minoria. O restante não tem grandes culturas e a União Europeia acaba importando e importa produtos que são transgênicos. E não existe essa proibição? Existem restrições e o que a gente observa? Geralmente, essas restrições vêm acompanhadas de uma negociação, de uma questão. Se eu sou um importador, eu estou importando um produto, eu quero impor
características, exigências para aumentar o meu Como poder de aconteceu agora barganha. com o gado brasileiro lá na Rússia, Exatamente, etc. como a gente vê em outras questões. Obviamente, o mundo inteiro precisa trabalhar de forma regulamentada quando nós falamos de transgenia. Porque houve essa preocupação com a questão de segurança, de introduzir um gene, é um protocolo internacional, não é? Então, nós seguimos como um todo, Brasil, qualquer país. É preciso que este produto seja aprovado pelo seu sistema de segurança em cada país. Então, no momento que chega aqui no Brasil uma soja que o Brasil ainda não testou, ela não pode ser cultivada aqui no Brasil. Do mesmo jeito acontece com a Europa, com qualquer outro local. Eu preciso ter a aprovação nos quesitos de biossegurança que nós chamamos, que é mostrar isso. Mostrar que não tem problema no meio ambiente, que não tem problema na planta, que não tem problema nos animais, nem nos organismos, nos indivíduos. E vejam a complexidade. Eu preciso mostrar isso dentro de cada país. Então, no momento que nós falamos que nós desenvolvemos um produto... Cada um deve ter uma exigência específica. Embora se siga para alimento um protocolo que é padrão, não é? O protocolo é padrão, mas sempre tem essa questão de ser um marco que não é exatamente igual. Então, nós temos aí diferenças. A China, que também importa nossos produtos, utiliza muito dessa questão do seu marco regulatório, de atrasar alguns processos de aprovação e pressionar aí os nossos produtores no sentido de redução de custos, não é? De baixar preço. Então, é nesse sentido que as coisas se misturam. E o consumidor, vendo tudo isso, fica perdido muitas vezes, né? Então, por isso a importância de programas como esse, de abrir o tema, de colocar para as pessoas as informações e que elas possam tomar suas decisões com base naquilo que elas leram e que elas entenderam. A nossa vida está cada vez mais complexa, pensando bem, não é? Doutora, Nesse sentido. Mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar ao telespectador, por favor. Então, eu acho que nós estamos à disposição. Eu trabalho num conselho de informações sobre biotecnologia, onde nós reunimos vários especialistas. Então, se você que estiver nos assistindo tiver ficado com alguma dúvida, nós estamos à disposição. Pode acessar o nosso site, tem um espaço para perguntas. O nosso site é www.cib.org.br. A qualquer momento você pode mandar suas perguntas e a gente responde e coloca especialistas em contato para discutir um pouco desse tema. Acho que isso seria interessante. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.